Vamos dar início à nossa aula. Falaremos agora sobre os estados físicos da matéria. Nós chamamos de estados físicos da matéria as formas que a matéria pode se apresentar na natureza. Para melhor compreensão, nós vamos usar o exemplo da água. De que maneira a água se apresenta na natureza? Ela se apresenta na forma de líquido, nos rios, nos mares, nos lagos. Ela se apresenta na forma de gelo, nas calotas polares e na forma gasosa nas nuvens. Então nós temos três formas de apresentação da água na natureza. Então os estados físicos da matéria é a forma como cada matéria se apresenta ou pode se apresentar na natureza. Esses estados físicos da matéria, eles sofrem alterações de acordo com alguns fenômenos que acontecem. Por exemplo, nós podemos ver a mudança de temperatura, que muda também a forma como a matéria se apresenta. Se eu elevar a temperatura, eu sigo para o estado líquido, posteriormente para o estado gasoso. Se eu reduzir a temperatura, eu retorno para o estado líquido, depois para o estado sólido, ok? Lembre-se que a matéria é feita de partes bem menores do que ela, os átomos, as moléculas. E essa matéria, feita com essas partículas menores, mudam de estados de acordo com a movimentação dessas matérias. Vamos ilustrar isso muito bem nos vídeos que se seguem. Então, entendam que na natureza é possível que nós encontremos a matéria nessas três formas distintas: sólido, líquido e gasoso. Galera, eu estou utilizando aqui uma simulação no FET da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, para mostrar para vocês como se comporta a matéria em cada estado físico. Nós já sabemos que os estados físicos da matéria é sólido, líquido e gasoso. Nesse videozinho, vocês vejam que eu estou utilizando aqui esse sistemazinho que faz uma simulação do estado. E o que nós estamos vendo aqui, dentro dessa panela, são as moléculas de água no estado líquido. Veja, as moléculas de água no estado líquido, elas estão próximas uma da outra, mas estão em movimento, certo? Se eu colocar em sólido, eu vou aqui, observe que a molécula de água no estado sólido, elas não se movimentam tanto quanto na água, elas tremulam entre si, mas ela mantém sempre a mesma forma. Observe que há espaços entre essas moléculas. São esses espaços cheios de ar que fazem com que o gelo flutue. Já a matéria no estado gasoso, todas as moléculas delas ocupam todo o recipiente. Ela muda tudo aqui. Essa matéria está numa temperatura de 156 graus, né? E acontece que ela ocupa todo esse recipiente. Veja que é uma liberdade maior, toda hora elas se acumulam de um lado, elas mudam de forma, porque no estado gasoso o movimento das partículas são bem maiores, ok? Vejamos, por exemplo, eu coloquei aqui, estado sólido. Observa aqui embaixo, nessa caldeirazinha aqui, eu vou aquecer essa molécula. À medida que eu vou aquecendo ela, elas vão adquirindo movimentação maior, vai passando para os estados, aí, à medida que a gente aquece ela, a partícula movimenta-se mais, ok? Da mesma forma, se eu pegar ela no estado líquido e esfriar ela, vou esfriando, observe que o movimento entre as partículas diminuíram. Isso são os estados físicos da matéria, ok? Sólido, líquido e gasoso. Ok? Mais uma vez, estamos de volta ao FET, né? Aquele programazinho simulador para a gente compreender aqui
o comportamento da matéria nos diferentes estados físicos. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior sobre a água, mas nós vamos falar de vários deles. Aqui nós temos o neônio, argônio, oxigênio, certo? Então, para vocês terem só uma ideia rápida, o oxigênio, para estar no estado sólido, é preciso que ele esteja a menos 246 graus. O argônio a menos 230 e o neônio a menos 259, certo? Então, só para a gente ter uma noção disso. A passagem de um estado para outro acontece e tem nomes específicos. Eu tenho na tela a água no estado líquido. Então eu vou aquecer esta água e à medida que eu vou aquecendo, a temperatura está subindo. Eu tenho a água agora na temperatura de 36 graus, como vocês veem aqui no meu termômetro, e ela está no estado líquido. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Então, quando a gente tem a água no estado sólido, aquece essa água e ela entra no estado líquido, passa para o estado líquido, acontece então a fusão da água, ok? Se eu pegar essa água no estado líquido e aquecer essa água, observem aqui, acendi o meu foguinho, a temperatura está subindo, veja lá no termômetro, eu cheguei agora aqui a 208 graus. Observe como as moléculas estão em maiores movimentos. Eu estou agora no estado gasoso. O nome dessa mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização, ok? Então, se eu tiver a molécula no estado gasoso e quiser trazer essa molécula para o estado líquido, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso resfriar essa molécula. O nome desse processo é chamado de liquefação. Então eu vou resfriar, ó, coloquei gelo na água e ela vai diminuir a temperatura até que ela esteja novamente no estado líquido. Ó, tenho a água agora no estado líquido. Observe sempre a movimentação das moléculas que compõem a água. Se eu quiser trazer a água do estado líquido para o estado sólido, esse processo chama-se solidificação. É necessário, portanto, que eu novamente resfrie a água, baixando a sua temperatura. Observe que o movimento das moléculas diminuíram. Eu tenho a água agora no gelo, na forma de gelo, certo? E elas apenas tremulam entre si, mas não se movimentam. Fazendo isso, a mudança do estado líquido para o estado sólido, que é chamado de solidificação. Há também a passagem do estado líquido, do estado sólido, diretamente para o estado gasoso e do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Tanto a transformação do sólido em gás como do gás em sólido é chamada de sublimação. Ok? Vamos lá.